Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu queria abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4, verso 10. Está aí? Eu estou usando a NVT. E o texto diz assim: Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Esse texto ele está num momento onde Jesus se encontra com uma mulher, e eu quero falar com você hoje. A palavra que eu quero trazer hoje é para falar sobre um Deus único, o Deus único e verdadeiro, o Deus que de fato pode saciar a necessidade e a sede que a alma do homem tem. Jesus Cristo, o Filho único do Deus vivo. É sobre Ele que a gente vai falar nessa noite. E para começar esse culto e essa introdução da mensagem, a gente vai cantar uma música. E essa música expressa justamente esse encontro dessa mulher com esse Cristo que salvou a sua vida e que salvou muitas outras pessoas por intermédio e por instrumento dela nas mãos de Deus. Então, com muita alegria, com o coração transbordando e cheio de paz e de alegria, eu quero convidar você a cantar conosco essa música, se você conhece. Se você não conhece, se deleite nessa música e deixe Deus falar ao seu coração. Deixe o Senhor visitar a sua vida. Deixe sua alma ser cheia da graça e do poder do Espírito Santo de Deus. Que seu coração possa de fato se alegrar em Deus nessa noite. Tu és. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou.
Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, Senhor, Tu és a fonte da nossa grande alegria, ó Deus.
Tu és aquele por quem a nossa alma esperou. Nosso coração se enche da Tua paz e da Tua alegria nessa noite. Jesus, que a Tua palavra, Pai, seja luz para o nosso caminho, seja uma água refrescante para aquele que chegou cansado, e seja vida eterna para aquele que precisa de salvação. Senhor, faz com que a Tua palavra penetre no coração e na alma. Não sou eu que faz isso, é o Teu Espírito Santo. É assim que eu te oro, te peço a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Eu já ia colocar o microfone ali e ir embora. Meus queridos, a escolha desse texto de hoje e dessa música, eles se encontraram ou foram achados por pessoas diferentes. Há um mês atrás, foi feita a escala das ministrações e eu estava com um texto na mente para trazer. Mas aí teve uma reunião dos PGs, dos líderes de PG, e olha, foi definido que as mensagens desse ano seriam mensagens evangelísticas. E na mesma hora me veio na mente a mulher samaritana. Na mesma hora. E aí eu cheguei em casa, comecei a me debruçar, passei a semana toda me debruçando na história da mulher samaritana. E aí quando é na outra semana, uma irmã vai e coloca no grupo das músicas, e ela diz assim, coloca essa música que a gente acabou de cantar. Eu não conhecia essa música, não sabia nem que existia. E ela disse assim, eu quero compartilhar com vocês essa música que eu acabei de conhecer e de me deleitar. Quando eu escutei, meus irmãos, essa música, eu vi que era justamente a mensagem cantada. Tudo aquilo que eu estava olhando era justamente a mensagem cantada. Ninguém sabia que eu ia pregar. Eu não tinha dito a ninguém. Eu não tinha falado para ninguém aquilo. E eu não quero aqui espiritualizar e tornar isso algo místico. Não. Mas como é bom a gente saber que Deus está dirigindo as coisas. Como é bom a gente ter consciência e... Foi como Deus estivesse dizendo a mim, é por aí mesmo, é por aí, vai por aí. E como o meu coração sentiu paz e se encheu de alegria. E meus irmãos, Deus usa diversas maneiras para se revelar a nós, diversas. E com a mulher samaritana, não foi diferente. Ele se revelou a ela, e é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai ver alguns pontos de como Jesus se revelou ao coração daquela mulher, e eu espero que Ele possa se revelar ao seu. Que durante toda a explanação da mensagem, o Espírito de Deus possa revelar Jesus Cristo a você. Quando a gente abre a Bíblia, e pode deixar aberta no capítulo 4, a gente vai passear nele hoje. Do verso 3 ao verso 10, a gente vai ver o dom de Deus. O dom de Deus, o presente de Deus. Quando você chega no verso 3, diz assim: assim, deixou a Judeia e voltou para Galiléia. No caminho teve de passar por Samaria, chegou ao povo samaritano, um povoado samaritano de Sicá, perto do campo de Jacó, tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Quando a gente olha esse texto, e a gente para e observa algumas coisas, a Bíblia diz que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia, e ele teve que passar por Samaria. No caminho, teve de passar por Samaria. A distância entre essas duas cidades é em torno de 130
130 a 140 quilômetros, quando você sai da Judéia para Galiléia. Certo? Quando você olha um mapa de antigamente, né, que mudou muito, você vê praticamente uma linha reta entre Galiléia e Judéia, Judéia e Galiléia. Samaria está nesse meio aí. Samaria está nesse meio. E Jesus vai passar por lá. Era necessário. O que era que acontecia? Geralmente, os judeus, eles não passavam por Samaria. E eu vou explicar isso já já. Por que os judeus não gostavam de passar por Samaria? E Jesus quebra o protocolo e vamos passar lá por Samaria. Para vocês entenderem, é como se Campina Grande fosse Samaria, Queimadas, logicamente, eu estou fazendo uma cidade bem pertinho agora, né? Queimadas fosse a Judéia, e Jesus estava indo lá para Galiléia, ali em Lagoa Seca. Tinha que passar por Campina Grande. Não fazia sentido Jesus ir lá, para o lado de Fagundes, descendo, passar por Massaranduba, chegar lá em Lagoa Seca. Podia fazer? Podia. Mas ia aumentar muito a viagem. Mas não era esse o propósito, só de encurtamento quilométrico. Jesus tinha um propósito. Quando a palavra diz assim, era necessário passar lá, eu entendo que havia um propósito. Deus tinha propósito ali. Deus tinha um propósito. E Jesus vai lá, passa. E aí, o verso 5, diz assim, Jesus cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Verso 7. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido a um povoado comprar comida. E é interessante que, preste atenção, a mulher chegou no poço, era perto do meio-dia. Essa viagem de 80 quilômetros, se você fizer a pé, faz uma viagem de 80 quilômetros a pé, qual tempo leva? Não sei. O Google Maps me ajudou hoje. Tem um bonequinho lá para botar a pé, dá em torno de 15 horas andando. Então era praticamente o segundo dia de viagem de Jesus. Ele devia ter caminhado alguns quilômetros no primeiro dia, e aí estava na segunda jornada, porque era meio-dia, então durante a manhã eles devem ter dado uma caminhada boa. E imagina aquele sol do Oriente Médio, perto de meio-dia. Semelhante ao de Campina, não sei, mas devia ser quente. E ele queria água, estava cansado. Os discípulos foram para Samaria comprar alimento, e Jesus ficou num povoadozinho chamado Sicar, onde tinha um poço de Jacó, e sentou-se lá. E essa mulher chega sozinha, meio-dia, para pegar água. O normal, o comum, era as mulheres irem no início da manhã ou no finalzinho da tarde, para não ter tanto sol, ou ir em grupo. Mas aquela mulher foi ao meio-dia, e ela tinha seus motivos para isso. Já eu lhe digo por quê. Quando a gente olha o verso 9, a palavra diz, quando Jesus diz assim, no verso anterior, Jesus diz, dê-me um pouco d'água. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. E ela diz, você é judeu, e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus, como é que você me pede água para beber? Quando a gente olha esse texto, por não conhecer o porquê dos judeus com os samaritanos, por que tinha essa rixa toda? Eu quero que briga era essa? E aí quando você volta na história, lá no livro dos reis, você vai encontrar a explicação disso. Israel foi dividido em dois reinos, reino do norte e reino do sul. E o reino do norte, Samaria, ficou lá. O que acontece é que os assírios expulsaram os samaritanos de lá e trouxeram os povos deles. Povos que não respeitavam os costumes judaicos e começaram e se envolveram com aqueles que ainda ficaram na cidade. E isso passam muitos anos, isso. E os samaritanos, eles perdem de certa forma a sua raiz genealógica. Os filhos vão nascendo, eles se misturaram, casaram-se com outros povos, e os povos que vieram adoravam a vários deuses. A vários deuses. A palavra relata lá em Reis, segundo Reis, que
tinha até, a idolatria era tão grande que às vezes tinham povos que, quando se misturaram, sacrificavam os filhos em adoração aos deuses. Tal era assim. Então os judeus, quando olhavam para os samaritanos, diziam assim: esse povo não tem genealogia, não tem nada com Deus, não tem compromisso com Deus, e isso foi passando de geração para geração. Eles tinham os samaritanos como uma raça impura, um monte de gente ruim, um monte de pecador, que não tinha nenhum compromisso com Deus verdadeiro, Deus de Israel. E Jesus vai em busca desse povo. Quando eu olho algo desse tipo, meu coração treme. E eu passo a refletir: Deus, Jesus veio em busca de mim. Jesus veio em busca de você, pecador. Aí Jesus diz a ela: olha, me dá água. E ela fica surpresa, lógico, né? Jesus, quando pede água a ela, primeiro, um homem está falando comigo, judeu, e ela mulher. Segundo, ela era samaritana. Eita, complicou mais agora. E ele pede a ela para beber, me dê água, que Jesus não tinha nenhum copo. Pede que ela compartilhe praticamente o utensílio dela com ele. Ela era considerada uma mulher impura. E o judeu estava dizendo: quero me contaminar. Era mais ou menos isso que talvez estivesse na cabeça daquela mulher. Ou que, se a sociedade dos fariseus estivesse lá, eu ia dizer. E ela diz assim: olha, você sendo judeu e eu samaritana, como você me pede água? E Jesus responde: se ao menos você soubesse, verso 10, texto que a gente leu no início. Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Você me pediria água e eu lhe daria água viva. Aquela mulher não saiu de casa esperando receber presente. Ela devia ter as angústias dela, mas eu acho que nunca passou na mente dela que tinha presente para ela naquele dia. Mas de fato, Jesus diz uma verdade a ela: se você bem soubesse com quem está falando, se você soubesse com quem está falando, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando. A mulher de fato não tinha a mínima ideia com quem estava falando, quem era aquele estrangeiro. Muito menos que presente era esse. Ora, se ele tinha água viva, por que ele estava pedindo água a ela? O fato, meus irmãos, é que Jesus quebra os protocolos do preconceito. Ele vem em busca de uma alma sedenta, de uma necessitada, de alguém que precisava de refrigério, que não saiu de casa esperando ganhar presente. Ela não saiu esperando ganhar presente. Ela tinha convicções religiosas pré-definidas, mas que naquele encontro ela começava a conhecer quem era o dom de Deus. Eu quero fazer algumas perguntas. Como está a sua vida? Você tem ido a poços tirar água para suprir as suas angústias? Você já conhece aquele que é um presente de Deus para nós? Isaías 9,6, quando o profeta fala de Jesus, profetizando acerca do Messias, ele diz assim: um filho nos foi dado. Que presente! Um filho nos foi dado. Se eu dissesse a você que você receberia um presente hoje, talvez alguns pensassem: oh, que presente! Talvez alguns começassem a pensar em várias coisas que estão precisando. Talvez começassem a pensar em coisas da sua própria vida.
Um escritor chamado D.A. Carson, falando e comentando sobre esse texto, ele diz assim: no Evangelho de João há passagens em que Jesus é a água da vida, é a água viva, como ele é o pão do céu. Se você vai no capítulo 6, 35, ele diz essa mesma coisa, agora se referindo ao pão. Aqui ele diz: se você tomar da minha água, você não vai mais ter sede. E no capítulo 6 ele diz assim: eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim não vai ter fome. Em outras passagens, em que Jesus dá água viva para os crentes. Nesse capítulo, a água viva eterna que satisfaz e a qual é medida pelo Espírito, que somente Jesus, o Messias, Salvador do mundo, Ele pode prover. A vida eterna. Era isso que Jesus estava falando. Jesus estava se referindo a uma vida eterna, esse dom de Deus. Que presente maravilhoso, hein? Que presente maravilhoso, o dom de Deus. Mas, meus irmãos, para alcançar a vida eterna, é necessário crer no Salvador. E aí, outro ponto que eu quero abordar com vocês. Do verso 11 ao 19, é preciso olhar para Cristo e ver nele o Salvador. Crer nele como Salvador. E ele vem salvar quem? Quem está perdido. Vamos ler o verso 11 a 14, diz assim: quando Jesus diz a ela que ele lhe pediria, ele lhe daria água viva, aí ele diz: mas você não tem nem balde, nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde você tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço. Como pode oferecer água melhor do que esta que Jacó, seus filhos, seus animais beberam? Jesus respondeu: quem bebe dessa água, logo tem sede, outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ele se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna. A água que eu lhe dou brota dentro dele e lhe dá vida eterna. No verso 11, a mulher pensa que a água viva fosse água fresca dali. Porque ela diz assim, ó, quando Jesus fala na água viva no verso 10, ela diz: mas você não tem nem balde, nem poço, você não tem nada, você não tem corda, mas você vai tirar a água daqui. Ela era especialista naquilo ali. Ela era especialista em tirar a água do poço. Muito provavelmente ela ia ali algumas vezes por semana pegar água. Ela sabia como tirar a água do poço. Ela tinha instrumentos apropriados para aquilo. E ela pergunta: olha, você é mais importante do que Jacó? Mais importante do que nosso pai Jacó, que deixou esse poço aqui, já está alimentando gerações e gerações. Como é esse negócio? Eu não estou entendendo. E eu acho interessante a crescente do texto, porque eu vejo Jesus salvando algumas pessoas. Quando a gente olha a palavra, ele chega para alguns assim: segue-me. O camarada deixa tudo e vai embora. Segue ele. E para a mulher samaritana vai sendo uma crescente. Jesus vai dialogando e ela vai perguntando. O preconceito inicial foi quebrado quando Jesus pediu água a ela, e ali começou um diálogo, e agora ela começa a perguntar, ela quer entender que água viva é essa aí. E interessante a resposta de Jesus. Quando ela diz: olha, o senhor não tem poço, o senhor não tem água, quer dizer, o senhor não tem balde, não tem como pegar água do poço. E és tu maior do que o nosso pai Jacó? O Senhor é mais importante? E Jesus não despreza a palavra dela. Jesus não despreza aquilo que havia no coração dela. Jesus responde à mulher. Ele não menospreza o poço de Jacó, mas ele responde que quem bebesse da água tornaria a ter sede. Ele só faz uma constatação. Mas quem beber da água que ele desse, se faria nele uma fonte que brotaria dentro dele e lhe daria vida eterna. A água do poço
De fato, era refrescante nas horas do calor, mas Jesus estava oferecendo algo superior. O que Jesus estava dizendo àquela mulher: olha, essa água aqui, se toma ela daqui a um tempo, se quer, tem que tomar de novo, precisa tomar de novo. Eu não estou falando dessa água aqui não, não é essa. Eu estou falando de outro poço, de outra água. A mulher não entendeu. E ela pede para beber da água, para não precisar voltar naquele poço. Vamos lá no verso 15. Ela diz assim: por favor, Senhor, dá-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui tirar a água. Olha a preocupação dela. Então me dê dessa água para eu não precisar mais vir aqui. Se o problema é esse, me dê da água. Se eu vou ter sede de novo, me dê da água, que eu não preciso mais vir aqui. Pronto, está resolvido o meu problema. E aí Jesus começa a dar. Quer um golinho? Tome, vai buscar seu marido. Quando Jesus diz, vai buscar seu marido, aí a mulher começou a cair em si. Ela diz uma verdade. Ela diz: eu não tenho marido. Eu não tenho marido. E aí Jesus dá mais água a ela. Disseste bem. Eu não tenho marido. Verso 17. Não tenho marido, respondeu a mulher. E Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos, e não é casada com o homem com quem você vive agora. Certamente você disse a verdade. E ela diz: Senhor, tu és um profeta. Preste atenção, que Jesus, ele queria ouvir dela a verdade. De fato, ela tinha tido 5 maridos. E aqueles maridos foram saindo da vida dela. Ou porque morreram, ou porque se divorciaram, eu não sei. Não vou especular. Tem vários estudiosos, cada um pensa de um negócio, e eu vou ficar aqui só com o que está aqui. Eu não sei. A verdade é que eles não eram maridos mais dela. O problema não foi os maridos que ela teve, os 5. O problema era que ela tinha um agora, que não era dela. E segundo a lei, ela estava em pecado. E ela confessa isso. Ela confessa o seu pecado a Jesus. Ela estava diante de um Salvador. Talvez a consciência dela ainda não tinha vindo para isso. Mas lá no fundo, Deus começou a trabalhar de alguma forma. E ela diz a verdade a ele: eu não tenho marido. Ela abre o coração. E essa verdade é elogiada por Jesus. Não tenho marido. Pois ela vivia um relacionamento com alguém sem a legalidade da época. E isso era pecado. Mas essa revelação faz ela conhecer a Jesus. E ela diz: o Senhor é um profeta. Assim como aquela mulher conhecia, eu quero voltar um pouco agora para fazer algumas aplicações. Assim como ela conhecia as ferramentas para tirar a água do poço, muitas pessoas têm se preparado para a vida. Estudo, casamento, família. Muitas pessoas têm profissões, têm sonhos de filhos. Isso não é errado. Tirar a água do poço não era errado. O problema é que isso não supre a necessidade da alma. Às vezes a gente põe a nossa total esperança e confiança em coisas, e a gente às vezes se torna especialista nisso.
Eu preciso me formar. E ele vai, estuda. Eu quero me formar em tal coisa. Tal. Aí vai, consegue. Aí depois eu quero um mestrado. Depois eu quero um doutorado. Tem problema nisso? Não, não tem. Mas se você põe toda a sua esperança e toda a felicidade nisso, você vai encontrar um grande problema. Eu quero ter filhos. E se o propósito de Deus para você não seja esse? Não foi esse. Eu quero ser curado da minha enfermidade. E se o propósito de Deus não foi esse? Às vezes, meus irmãos, a gente se torna especialista em se apegar a coisas. E o que Jesus tem para nos dar é muito mais. É muito mais do que coisas. O que Jesus tem para você é muito maior que um simples balde de água, meu irmão. A cura de uma enfermidade, a aprovação em um concurso, a realização profissional ou educacional, ver seus filhos bem-sucedidos, estabilidade financeira ou econômica, poderia passar a noite aqui a gente falando. Mas isso é pequeno demais para Deus. Ele quer te dar algo que vai brotar dentro de você, que vai refletir para a eternidade. Ele quer te dar algo que a tua alma vai encontrar tanta paz e tanta alegria, você vai estar tão cheio, que as outras coisas vão começar a ser pequenininha. Porque teu coração vai encontrar uma alegria tão grande, que só o Espírito Santo de Deus é capaz de produzir. Você não pode ficar se escondendo. E aí eu vou ser mais audacioso. Me permita. Até quando você vai ouvir Deus falar com você e não vai se decidir por Cristo? Vai entrar, sair, vai ouvir, vai estar. Você precisa de um Salvador. Sim. Jesus veio salvar aquela mulher, assim como veio nos salvar. Pecadores precisam de um Salvador. A palavra tem uma ótima notícia. Ele é generoso em perdoar o arrependido. Abra aí, Isaías 55. O verso 1 diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba. O verso 1 diz, olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Se alguém tem sede, venha, beba. Aí o verso 3 diz que você vai encontrar: venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem, encontrarão vida. Você encontra vida. Quando você toma da água que Deus tem para te dar, você encontra vida. Mas o verso 7, abre aí o verso 7. Diz assim: que os perversos mudem de conduta, deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal, que se voltem para o Senhor, porque Ele tem misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, porque Ele os perdoará generosamente. Ele é generoso em perdoar. Esse texto eu lembro quando era criança, cantava lá na igreja. Diz assim: deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que dele se compadecerá. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Ele é poderoso, Ele é generoso em perdoar. Ele é gracioso. Ele veio me salvar e veio salvar você, meu querido. Arrependa-se, creia no Senhor. Ele tem água viva para limpar o meu e o seu pecado. Talvez nós, crentes em Jesus, estejamos vivendo um momento meio moroso. O que tem sido gerado dentro de você? Você tem transbordado? O que é que tem transbordado de dentro do seu coração? Nós precisamos viver um evangelho que transborda. Viver um evangelho que transborda, irmão. Que transborda paz, que transborda confiança. Às vezes a gente vê... Às vezes eu tenho encontrado crentes que parece que mais serve a um capataz, um caba ruim, do que a um próprio Deus gracioso e generoso.
Só tem felicidade na vida, não tem uma graça para contar, uma alegria do perdão de Deus, não conta. Mas quando se trata de contar derrota, é com ele mesmo, ou ela. Deus é gracioso. Ele faz brotar em você uma esperança de vida eterna. Não faz sentido, você encontrou Cristo, você está andando com Ele. Então, meu irmão, transborde paz, transborde alegria. E eu não estou dizendo a você que você tem que viver uma utopia. Tá, agora eu vou viver sorrindo. É isso que eu estou dizendo, não, rapaz. Às vezes eu tenho tristeza, às vezes eu me pego triste, às vezes eu me decepciono, mas a fonte da minha alegria está no Deus Criador do céu e da terra. A fonte da minha alegria está em Jesus Cristo, que morreu, ressurgiu e está vivo. Ele está vivo, Ele vai vir, Ele vai voltar para nos levar para a sua glória, meu querido. Ele vai voltar. Essa é a alegria do cristão. Ele sabe que o sofrimento dele aqui vai ter fim, vai acabar. Um dia vai acabar. Seja porque ele me chama hoje de noite no infarto, ou porque ele volta e a igreja todo dia seja arrebatada, eu não sei. Mas a alegria do cristão está nele. E você não tem como entender isso racionalmente. Vou logo lhe dizer, racionalmente tem como entender isso não. Agora beba um gole da água de Jesus, para você ver. Parece que faz assim, ó. O Espírito Santo de Deus transforma o nosso coração. Nós precisamos aprender a desfrutar da comunhão com Deus. Sabe aquela criança que às vezes vem andando com o pai na rua, vem andando, você está ensinando o filhinho a andar, ou ele já está mais crescidinho, aí vem um cachorro para cima dele, querendo brincar com ele, mas por ele não conhecer aquela necessidade, por não conhecer aquela situação, o pavor vem logo e ele corre para onde? Corre para o pai bota ele nos braços, ri. Quando o cachorro está lá, está querendo rir, a criança faz o quê? Começa a rir. Porque está onde? Nos braços do pai. A gente tem que aprender a desfrutar dessa comunhão. Do pai. De estar junto dele. De que quando as coisas aconteçam, você pode até não entender, mas se você estiver com o pai, você vai estar seguro. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Ele disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E do verso 20 ao verso 26, Jesus, ele se revela àquela mulher como o Messias. Quando a gente olha do verso 20, o verso 19, quando ela diz: Senhor, tu és um profeta, disse a mulher. Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram. E Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora, e na verdade, já chegou, e já não importa, se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher, depois que Jesus se revela a ela, revela o segredo que só havia no coração daquela mulher. Ela pensava que estava sozinha com aquele segredo, ali entre ela e Cristo, e Jesus revela o seu segredo, e ela diz: Senhor, tu és profeta. Ela muda de assunto. Já que o Senhor é um profeta, e a gente deve adorar onde? Em Gerizim ou em Jerusalém? E aí a gente volta mais um pouco na história para entender como os samaritanos começaram a ser considerados um povo impuro. Eles construíram um templo no Monte Gerizim, que era justamente onde Abraão
tinha construído um altar a Deus. E eles entenderam que aquele era o lugar que Deus havia prometido para ser adorado. E eles constroem, tem um templo lá. E eles passam a adorar a Deus ali, naquele monte Gerizim. E os judeus adoravam a Deus em Jerusalém. E aquela mulher disse, olha, é um outro conflito religioso aí. Então, em outras palavras, o que ela estava querendo dizer? Se ele é profeta mesmo, ele vai saber desse negócio. Eu penso assim. E ela diz, Senhor, aonde eu vou adorar? E é interessante a resposta de Jesus. Não era onde, era como. Jesus diz, crê em mim, acredite em mim, acredite no que eu estou lhe dizendo. Está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não era onde, era como. Não se trata de lugar. Você não se torna mais santo porque entrou aqui, porque veio para cá, porque veio para essa denominação, porque está entre quatro paredes. Não é onde, é como. A mulher diz, verso 21, verso 25. Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. E quando ele vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, sou eu que fala com você. Quando o Messias vier, Senhor, isso me dá a entender de que aquela mulher, ela tinha conhecimento de uma profecia, que o Messias iria vir. Os samaritanos, eles criam muito no que estava escrito no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. E a profecia que Moisés diz que viria um outro profeta, e quando esse outro profeta viesse, todos aqueles ouvissem a sua voz, obedecessem a ele. E esse profeta seria maior do que o próprio Moisés. Então os samaritanos esperavam esse profeta, esse Messias. E agora, detentora dessa verdade, Jesus olha para ela e diz, ei, sou eu mesmo. Sou eu. O Messias, ele não tinha feito isso só com os discípulos. Para povoado, nem no sermão, do primeiro sermão do monte, ele não disse isso. Mas para aquela mulher ele disse, sou eu. Eu sou o Messias enviado. Sou eu que falo com você. E desse ponto em diante, meus irmãos, ela crê totalmente que ele era o Cristo de Deus. Aquele que Moisés havia profetizado, e vai contar à sua aldeia o que acabara de acontecer a ela. A água viva começou a jorrar dentro dela. Se você olha os versículos, o verso 28, por exemplo, diz, a mulher deixou a sua vasilha de água junto ao poço, correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver o homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado e foram ver a Jesus. Ela saiu anunciando que aquele era o Cristo do Senhor. Ele era o Messias. E meus irmãos, eu estava orando e meditando nessa mensagem. E quando a irmã colocou essa música que a gente cantou, aquela música mexeu comigo. A história da mulher samaritana mexeu comigo. E eu comecei a meditar naquilo, naquele encontro. E tem uma série chamada The Chosen, que é Os Escolhidos, que tem justamente essa cena que vocês viram naquele vídeo inicial, faz parte do filme. Não tem a música lá no filme, lógico, né? E Jesus se encontrando com aquela mulher. E eu estava em casa, tinha feito a feira e eu ia trabalhar. E quando eu estava tomando café, eu já tinha escutado algumas vezes a música naquela manhã, e aí eu me lembrei dessa série, e eu botei só o trecho. No YouTube, se você pesquisar, tem Jesus e a mulher samaritana. Eu botei. E comecei a ver aquele diálogo. E quando eu comecei a ver aquele diálogo,
meu coração começou a amolecer. E eu sou fraco para chorar. E quando a mulher diz assim a Jesus: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Jesus olha para ela na série e diz assim: Jacó, eu conheço. E eu sabia que aquela frase não tinha na Bíblia. Mas na mesma hora, eu sabia que Jesus não disse aquela frase, aquela mulher, literalmente na Bíblia. Mas Jesus conhecia quem era Jacó. Jesus sabia quem era Jacó. Um homem que já nasce agarrado do pé do irmão. Trapaceiro, ruim. Enganador. Mas que lá na frente conhece o Deus verdadeiro. E ele só sossega quando Deus muda a vida dele. Ele luta com um anjo de noite e ele diz: olha, eu só saio daqui quando o Senhor me abençoar. E ele só sai quando o anjo lhe abençoa. Jacó. E quando eu escutei aquilo, Jacó, eu comecei a lembrar de mim, de quando criança. Que se Jesus não tivesse me salvado, se Ele não tivesse sido meu Salvador, onde eu estava hoje? Ele perdoou os meus pecados. E Ele perdoa ainda hoje os meus pecados. Todos eles. Todos eles estão debaixo da sua graça. Ele perdoa os meus pecados. E eu comecei a chorar copiosamente. Eu só chorei copiosamente daquele jeito 2 vezes na minha vida. E as 2 vezes, foi as 2 vezes que eu me entreguei como um pecador aos pés de Jesus. E eu não conseguia parar de chorar. Eu digo, eu tenho que trabalhar. E agora? Esse negócio não está dando certo. Tentei, fui no banheiro, enxuguei as lágrimas. Quando fui saindo, o coração tremeu de novo. E eu lembrava da música e lembrava do texto. E o fato é que eu fui trabalhar, chorando mesmo. Cheguei lá no trabalho, enxuguei as lágrimas, entrei. O pessoal olhou para mim assim, como quem disse assim: está passando mal, alguém morreu, né? Porque desse jeito. Mas trabalhei o dia todo. E eu comecei a refletir o quanto Deus era bom e o quanto eu precisava transbordar aquela alegria para os outros. O quanto aquilo não podia ficar só comigo, porque a mulher samaritana fez justamente isso. O Messias me salvou. Jesus. Então, meu irmão, ore a Deus. Se entregue diante dEle. Diga a Ele que você precisa dEle. Hoje a gente ouviu algumas verdades. Que Jesus é o dom de Deus e tem vida eterna. Que Jesus é o Salvador, que veio salvar o pecador. Ele é o Messias, o ungido, Cristo, que haveria de vir nos salvar. E era para eu ter feito isso no início da mensagem, eu não fiz. A gente tinha cantado a música. E eu ia pedir para vocês lembrarem de 3 frases da música. Mas eu vou citá-las, a gente cantou elas várias vezes. Uma delas era: Tu és, porque a minha alma esperou. Tu és, por quem a minha alma esperou. Era mesmo? Jesus era aquele por quem a sua alma esperou? Sim, sua alma anela por Ele. Pode ter certeza disso. Ela deseja todo dia encontrar com esse Cristo. A fonte da vida que me encontrou. Ele te encontrou, meu querido. Ele nos encontrou. Estávamos perdidos. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus. O Messias. O meu Salvador. O meu Salvador. A salvação é individual. Seu pai não pode te levar para o céu. Seu irmão não pode te levar para o céu. A
A salvação é um ato individual. É você e Deus. Você precisa crer nele. É um ato individual, pessoal. Então venha a Jesus. Venha a Jesus. Não espere para depois, meu irmão. Venha a Jesus. Amém. Vamos cantar novamente? Vamos ficar de pé? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, Senhor. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não quero, Senhor. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte
fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Lava, Senhor. Eu quero Lava o nosso interior, fluir em Deus. tuas águas. Nós queremos, Senhor, fluir em tuas Eu águas, quero Deus. Beber da fonte da vida eterna, Deus. Fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluias. Eu queria que você percebesse a crescente dessa história. O verso 8, verso 9, a mulher diz: tu és um judeu. Tu és um judeu. Mas no verso 19 ela diz: tu és um profeta. No verso 29 ela diz: ele é o Cristo. O verso 29, a mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço, correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver o homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo, o Messias? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. E no verso 42, então disseram à mulher, depois que ela falou de Jesus para muita gente, as pessoas disseram assim a ela agora, depois de terem ouvido da própria boca de Jesus. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa de você, que nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que Ele é, de fato, o Salvador do mundo. Louvado seja Deus. O texto tem uma crescente. Ele é judeu, depois ele é profeta, depois ele é o Cristo, e no final
eles dizem: Ele é o Salvador do mundo. Que a gente faça isso. Beba da água da fonte, da água da vida. Beba de Jesus Cristo. Busque a Ele enquanto você pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Busque a Ele. E se você já tem encontrado essa fonte, faça isso que essa mulher fez. Anuncie essa boa nova de Jesus Cristo. Vamos orar. Deus, te agradecemos, Senhor, por esse culto na Tua presença, pela forma graciosa do Senhor conosco. O Senhor nos alcançou, o Senhor nos encontrou, e Tu és o dom de Deus, Tu és o nosso Messias, Tu és aquele que morreu e ressurgiu por cada um de nós, Jesus. Que de fato a gente sempre encontre no Senhor as respostas que a nossa alma, ela necessita. Que em Ti a gente aprenda a saciar a sede da alma. E que a gente possa levar essa água para os outros, anunciar esse Cristo Jesus. É assim que eu te oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.